Em meio ao caótico cenário no estado do Rio Grande do Sul, vimos nesse final de semana o acontecimento do mega evento do show da cantora internacional Madonna. O Brasil dos cristãos estão totalmente comovidos com a situação no sul do país e totalmente engajados nas doações e também nas orações pelos nossos irmãos do sul. Mas, infelizmente, parece que o evento da cantora internacional ofuscou o noticiário da grande mídia nacional e muitos seguem não se importando com a situação dos gaúchos. A pastora Sara Shiva chamou a atenção do lado espiritual da situação e também relatou o chocante testemunho de um morador do Sul que estava resgatando famílias na região. É uma tragédia. Eu li hoje uma notícia que falava que a estimativa é de 2 mortos ou mais. A gente está vendo aí um monte de gente que finalmente, com acesso à internet, está conseguindo publicar o que está acontecendo lá. Uma das coisas terríveis que está aí veiculando um áudio de um homem que, ajudando a fazer o resgate, estava com 2 crianças no barco e de repente uma das crianças pediu para ele pegar a bonequinha que estava boiando para ela brincar. Quando ele foi pegar a bonequinha, não era uma bonequinha, era um bebê. Aí, Gabriela, lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo e uma delas pediu pra mim pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Sara Shiva também comentou que tudo é espiritual e também faz parte de uma batalha espiritual contra a nação e a Igreja do Brasil, e também criticou a atuação do governo federal. O que eu quero dizer para vocês é a parte espiritual. É uma realidade que poucas pessoas sabem. Tudo é espiritual, gente. E essa tragédia, ela também tem um fundo espiritual de ataque contra a nossa nação, de um ataque maligno contra o povo do Rio Grande do Sul. É uma cidade, Porto Alegre é uma cidade que eu amo, já fui, eu tenho família no Sul, eu tenho parentes no Sul, eu venho do Sul, minha avó, mãe da minha mãe, era gaúcha, né? Nasceu em Gramado. Minha avó já falecida, então eu tenho um amor muito grande pelo povo do Sul e eu tenho orado, nós temos que orar, você tem que orar, mas nesse momento a nossa fé tem que ter a atitude de estender a mão e ajudar. É mais forte, mais importante. Como Tiago diz, a fé sem obras é morta. Não adianta só a gente orar agora, né? Precisamos orar, precisamos clamar, claro. Sempre, oração tem que ser o estilo de vida. Mas esse é o momento da gente realmente estender a mão e procurar um meio de ajudar. Por quê? Porque sim, é claro que existe uma parte espiritual, é claro que é um ataque espiritual, mas a igreja nesse momento pode mostrar a sua força em Deus, não apenas na oração, mas nas atitudes, que a igreja faz a diferença de uma forma gigantesca na terra. E para finalizar, me ocorreu, enquanto a gente estava, conversando, eu e a minha filha, me ocorreu, a gente conversando sobre isso, e a minha filha comentou: mãe, imagine se o Bolsonaro estivesse no governo.
se o governo agora fosse do Bolsonaro, com toda certeza o exército inteiro estaria lá, cuidando, resgatando. Seria uma operação de guerra de resgate. Então nós estamos extremamente decepcionadas com o governo atual, vendo o absurdo que está sendo, inclusive a falta de atenção que está sendo dada para uma tragédia que é um cenário de guerra e que está levando a nação inteira a se comover. E vamos clamar pela nossa nação, porque isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é só um detalhe de algo espiritual que está acontecendo sobre a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação amada, Brasil. Em nome de Jesus, que Deus nos guarde a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas o que está acontecendo no sul do nosso país? Entenda por que a região está sendo tão afetada pelas enchentes e pelos temporais. Entenda qual a região mais afetada e os principais motivos dos temporais no sul do Brasil. O Vale do Taquari abrange 40 municípios da região central do estado do Rio Grande do Sul. Devido ao volume de chuva muito acima do normal e o solo encharcado, as águas dos rios menores correram para o rio Taquari, que por vez subiu bruscamente de nível, causando assim as inundações das cidades às suas margens. 3 fenômenos se somaram para que isso acontecesse. Ventos úmidos vindos da região da Amazônia, junto a uma forte frente fria presente no sul, mais uma área de alta pressão no centro do país, bloquearam a passagem das nuvens, fazendo assim com que elas ficassem estacionadas na região, concentrando toda a sua precipitação na área. Isso faz parte do fenômeno El Niño. É verdade que muitas outras áreas foram afetadas, mas o Vale do Taquari tem uma característica que potencializou a tragédia. Cidades foram construídas em locais chamados planícies de inundação, que são áreas que se alagam naturalmente com o aumento dos níveis dos rios. Cidades como Mussum, Santa Teresa, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio e Lajeado são exemplos. É extremamente triste ver vidas sendo levadas por esta tragédia. Procure fontes de confiança para doar e ajudar quem está na região. O pastor Eduardo Gonçalves, esposo da pastora Camila Barros, também comentou sobre o mega evento no Rio de Janeiro e afirmou que não podemos contar com o poder público. Devemos sim observar, cuidar e educar os nossos filhos, preparando-os para o futuro, para não se desviarem dos caminhos do Senhor. E se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Pai, seja com você. Boa tarde. Deus abençoe o seu domingo. Madonna não é crente. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também não é crente. E os milhares que estavam concentrados na praia de Copacabana no dia desses também não são crentes. A Bíblia diz que a gente deve esperar que os impuros, que os sujos se sujem mais. Em contrapartida, agora sim sobre nós, que os limpos se limpem mais. A verdade é que enquanto os sujos estão se sujando mais, estamos nós os limpando mais. É profundamente lamentável ver tudo o que aconteceu ali. Eu fiquei chocado com as imagens que vi nas redes sociais. Madonna levou para o palco a promiscuidade e obscenidade, que é a realidade do carnaval carioca, é a realidade dos hotéis, motéis, cassinos clandestinos, casas de show, boates e etc. No Rio e em todas as outras metrópoles do mundo. Mas é claro que se isso ganha notoriedade, ganha redes sociais, se as cenas aparecem, tudo isso é muito escandaloso. A verdade é que Madonna não levou para o palco nada diferente daquilo que ela é. Então, a verdade é que não se deveria esperar nada muito diferente. E eu penso que nós, como igreja, ainda não compreendemos que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e má. Portanto, as fontes más jorrarão águas más, as fontes boas jorrarão águas boas. E a gente sempre está esperando. A gente sempre nutre a expectativa que do poder público venha isso, que não, eles não vão fazer isso, não virá deles isso, não virá do palco de Madonna aquilo que eu espero de decência e moralidade, mas pode vir de mim, pode vir do meu palco, pode vir da minha casa, pode vir da minha família. Eu queria muito falar aos pais, queria muito falar aos chefes de família, que tanto e corretamente ficaram escandalizados com o que viram no palco de Madonna. Não esqueçam de cuidar dos seus palcos, não esqueçam de cuidar de suas filhas e filhos. Não esqueçam de observar o muitas vezes comportamento lascivo, indecente, com o qual tantos dos filhos dos crentes adotam e se vestem nos dias de hoje. Não deixem de observar as dancinhas de TikTok.
os jogos sanguinários, as horas e horas na internet, em navegações que não estão sendo devidamente guardadas, policiadas. Não cometam o erro grave de criticar o macro e desprezar o micro. Os rios correm para o mar. Nós precisamos cuidar dos nossos rios, em vez de apenas desejar exercer influência sobre os grandes oceanos. É muito importante que esse compromisso seja assumido. O zelo que Jesus manifestou, a forma mais enérgica com que vi Jesus agir em todo o seu ministério foi em relação à casa do Pai. Aquilo que ele julgou mais inadmissível não era aquilo que acontecia nas orgias romanas, mas era aquilo que acontecia no templo. Esse é o nosso maior compromisso. Nós não somos guardiões do palco de Madonna, somos guardiões da nossa casa. Uma grande parte da igreja brasileira se frustrou com o resultado das últimas eleições. E uma coisa importante, eu tenho visto muita gente que tem esperado vir do poder público, que tem esperado emanar, fluir do poder público, aquilo que é responsabilidade nossa. Se o governo não fizer, faça você. Eu não gostaria, eu quero que não haja ensino, doutrinação pecaminosa dentro das escolas. Mas se isso não puder ser refreado, eu vou educar os meus filhos, eu vou ensiná-los. Eu não vou esperar que o governo faça aquilo que eu tenho que fazer. Então não se esqueça disso. E que Deus abençoe você e sua casa, sua família. Que esse domingo seja um domingo de comunhão, domingo de você abraçar seus filhos, lembrar a eles que há um sacerdote dentro da sua casa, lembrar os seus filhos e lembrar-se, sobretudo, que você tem uma santa e grande responsabilidade. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.